Boa noite, meu povo do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar uma breve palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 5. Uma palavra bastante conhecida. Se inscreva no meu canal, comente, compartilhe, deixa aquele like. Deixa aí nos comentários de onde você está falando, em qual área você precisa de oração, que no próximo vídeo estarei orando por você. Uma palavra bastante conhecida nessa noite, aqui acerca da cura de um general, né, da Síria ali. Vamos lá. A palavra do Senhor vai dizer assim: Anamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dará livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram a tropa das Sírias da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa senhora: Oxalá, meu senhor, se estiver diante do profeta, está Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim falou a menina, que da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, ainda enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou à sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Naamã era um chefe, né, de um exército famosíssimo da Síria. Ele tinha uma patente, mas o que Deus ele fala nessa noite para mim e para você: ei, não importa a autoridade que você tenha, se eu não tiver contigo, em vão é tudo. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, por ele ser o chefe do exército do rei da Síria. Um grande homem, bem conhecido, bem renomeado, digamos, bem letrado, bem conhecido na sociedade. Porém, ele era leproso. Mas quando Deus ele quer tratar comigo e com você, ele trabalha de várias formas. Não importa o estudo, qual patente você serve, qual conhecido você é na sociedade, qual influenciador você é. Para Deus não existe isso. Mas ele era um homem leproso e saiu as tropas da Síria, terra de Israel. E é interessante que ele leva preso uma menina que ficou a serviço ali da mulher de Naamã, né? E como escrava ali. E é interessante que quando Deus ele trabalha de várias formas, a Bíblia não relata qual era o nome dessa menina, mas falava que ela foi levada em cativo ali para a Síria, né? E ali aquela menina serviu o seu senhor. Porém, eu acho interessante que aquela menina, ela não tinha raiva dele. Pelo contrário, ela quis ajudar, porque ela declarou: olha, oxalá, meu senhor, se tiver diante de um profeta, está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. Quer dizer, ele restauraria, ele curaria em nome de Jesus. Aleluia! Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo assim: falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai ainda, enviarei uma carta para o rei de Israel. E foi e tomou mão, dizendo: talentos, pratas, 6.000 ciclos, ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saberás que eu enviarei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. E sucedeu que ele, lendo do rei de Israel, carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar? Para que eu envie a mim? Para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço que veja e busque ocasião contra mim. E sucedeu, porém, o que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, o rei de Israel, rasgando seus vestidos, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? E ele: deixai vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia! Louvado e engrandecido
seja o nome do Senhor. Ali o próprio Deus ali tratando já com o general de patente ali, um general meio, digamos assim, orgulhoso, um general meio soberbo, arrogante, prepotente, não sei, né? Mas pelo jeito que a Bíblia vai nos contar aqui sobre Naamã ali, porque quando Eliseu já ouviu falar sobre Naamã, e eu imagino que Deus já tinha soprado sobre Eliseu, falado com Eliseu ali, olha Eliseu, vai aparecer isso, um homem leproso, um general aí de patente, meio orgulhoso, que tá acima aí, né? Primeiro tem um rei dele aí, da Síria, mas olha, para que haja, para que ele veja que há Deus em Israel, que há um profeta, Eliseu foi instruído por Deus, né? E porém ouviu Eliseu, o homem, né? Porém viu que o rei ali de Israel ali se prostrou, rasgou as suas vestes. E sucedeu que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgava os seus vestidos, e mandou dizer ao rei: por que rasgaste os seus vestidos? Deixai vir a mim, e saberás que há um profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, e parou à porta da casa do Eliseu, do profeta. Olha só, ali o Senhor já estava tratando com Naamã. E é interessante que ele vai Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes ao Jordão, e a tua carne ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e foi dizendo: eis que eu dizia isso comigo, certamente ele sairá. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porá em mim em pé, invocará o nome do Senhor, teu Deus. O Deus passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. E é interessante que não é da maneira que Naamã queria. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor nessa noite. Muitas das vezes não é da maneira que nós queremos. É do jeito de Deus, porque do jeito de Deus é melhor para mim e para a tua vida. Naamã ali, olha, todo arrogante, eu vejo assim a prepotência, a soberba, um homem, ele se indignou porque Eliseu não saiu para falar com ele, Eliseu não saiu para posicionamento de mão nele, poderia ele pensar, não, se o profeta sair, posicionar as mãos sobre mim, me tocar e eu serei curado. Ele tinha certeza e a convicção, a fé que ia acontecer isso. Ele imaginou tudo isso, mas porém não foi da maneira que ele queria. Pelo contrário, Deus usou Eliseu e falou assim: olha, mergulha 7 vezes lá no rio, todo lá, mergulha 7 vezes. Porém ele se indignou. Em vez de ele acatar a voz do profeta, em vez de ele ouvir a voz de Deus, ele, pelo contrário, endureceu foi o coração dele, se indignou ali. E quantas vezes eu e você, Deus fala algo para nós, e muitas das vezes a gente quer fazer da maneira que nós queremos, quer que Deus age da maneira, nós queremos ensinar Deus a fazer da maneira que eu e você queremos, e não é dessa maneira que Deus faz. Aleluia, não é da maneira que eu quero. Não é da maneira que você quer, mas sim da maneira que Deus tem o melhor para mim, para a tua vida. E é interessante que Naamã se indignou, porque ele já estava projetou tudo na cabeça dele. Não, se o profeta vir diante de mim, posicionar as mãos, eu fiquei já purificado. Mas não. O Eliseu mandou, foi um mensageiro, vai diante, leva-te 7 vezes ao Jordão, mandou, foi um mensageiro. Eliseu nem apareceu para falar com Naamã. Mandou, foi um mensageiro, um intermediário para falar. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porém, Naamã ficou muito indignado, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porá de pé e invocará o Senhor, o nome do Senhor, o seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso.
Naamã projetou tudo isso, mas não é da maneira que eu e você quer. Não é da maneira que Naamã queria, mas sim da maneira de que Deus quer. E aí não são porventura Abana, Parfá, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? E não me porei eu lavar nelas e ficarei purificado? E eis que voltou e foi com muita indignação. Ele queria, olha, ainda queria escolher o rio que ele queria tomar um banho, tá? Olha como ele era soberbo, arrogante. Ele estava indignado, revoltado com o profeta. E eu vejo assim, a revolta não era só com o profeta, mas sim contra Deus, né? E então chamaram-se os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura não faria? E quando Tomás dizer ele, levanta-te e ficará purificado? Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, conforme a palavra. Mas primeiro foi interessante, olha, Deus ele trabalha de várias formas, porque ali o processo ali de Naamã, né? A arrogância dele, que tinha que diminuir o seu eu, né? E é interessante que ali um dos seus servos fala diante dele. Mas se o pai não mandasse você mergulhar, você não mergulharia? Por que que o profeta está falando e você não ouve o que o profeta está falando? E por que que você não faz? Olha, Deus ainda deu mais uma oportunidade para ele. Poderia deixado ele com a lepra, sim. Mas Deus, ele ama o pecador, mas ele não pactua com o pecado. E o processo, ele faz parte. Naamã, ele precisou aprender, deixar o seu orgulho de lado, a soberba de lado, e se humilhar perante, inclinar sua cervical perante o Senhor, e ali foi curado. E no momento que ele decidiu, não é fácil, quem tem arrogância, quem é prepotente, quem é soberbo, é difícil. É difícil reconhecer que precisa descer a olaria, que precisa inclinar sua cervical para baixo. É difícil, mas para Deus nada é impossível. Quando há um encontro com Deus genuíno, não tem corrente, não tem cervical que não se curve perante o Senhor. E ali, ele então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, e lhe toda a sua comitiva, e veio, pois, diante dele, e disse, eis aqui tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora eu peço que tome umas bênçãos do teu servo. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei instituto com ele, para que tomasse, mas que ele recusou. E disse Naamã, seja assim com tudo que este teu serve uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerei este seu servo holocausto, nem sacrifício em outros deuses, senão o Senhor. É interessante aqui que me chama a atenção, essa palavra bem aqui sim. Deus, ele é maravilhoso, ele é soberano, ele é eterno. Então voltou o homem de Deus e toda a sua comitiva e veio, pois, diante dele e disse, eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, eu peço que tomes uma bênção de teu servo. Porém, o profeta falou, sabe o que para ele? Eliseu disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei isto como ele para que tomasse, mas ele recusou. Ali, Naamã, ele queria abençoar ali o profeta, porém, Eliseu jamais falou, não, esse dom não é meu, é de Deus. Aí o que me chama a atenção nessa noite é o quê? É falar sobre aquilo. Quantos pregadores eu falo, quantos cantores aí no mundo gospel. Vamos falar do povo cristão mesmo, que a gente fala da palavra de Deus, né? Veja o seu talento, o seu dom, né, que Deus dá. Troca, né, por um prato de lentilha. Ali, né, não recusa as coisas, né? O dinheiro, não, o dinheiro é bom, sim. Às vezes todo obreiro é digno do seu salário. Mas quantos, né, faz isso sabendo que Deus dá e ali
pega para si, mas aqui o profeta, um homem de Deus, né? Quantos pregadores não pregam, né? Para dinheiro, só prega se pagarem, né? Porém, vive o Senhor, cuja presença estou, que não tomarei isto com ele. Para que tomasse para ele, recusou. Sabe por quê? Ele recusou. Porque tudo que aconteceu foi Deus que fez. É Deus que cura, gente. É Deus que liberta, é Deus que transforma. No nome do Senhor há poder de cura. No nome do Senhor há restauração. No nome do Senhor há libertação, há salvação. Para que fazer essas coisas, né? E o profeta Eliseu ali, um homem temente a Deus. Ali Naamã teve que deixar a sua soberba de lado, a sua arrogância, a sua patente, né? Imagina mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele queria escolher o rio que ele queria tomar banho. Não. Mas Deus, ele conhece, ele sabe como trabalhar no vaso, ele sabe como trabalhar na vida de cada um de nós, né? E nós muitas das vezes temos que diminuir nosso eu, muitas das vezes não, sempre diminuir nosso eu, e que o Senhor venha aparecer. E o profeta ali nem chegou à presença de Naamã, mandou foi outro intermediário falar com ele, olha, manda ele ir lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes, para que ele seja curado da lepra. Porque na cabeça de Naamã era o quê? Não, ele vai vir até a mim, vai posicionar as mãos no lugar que está ferido, no lugar que está a lepra e vai sair. Não. Não é da maneira que eu e você quer, é na maneira que Deus quer. E é da maneira que Deus age, gente. O nosso Deus, ele é soberano, ele é fiel demais. Ele é maravilhoso. E é interessante que o profeta Eliseu, ele não trocou e ele não negociou aquilo que Deus deu para a vida dele, aquilo que Deus deu para ele, porque quantos aí, né, gente, se barganha por um prato de lentilha, vende o seu dom, o seu talento que Deus deu, né? Quantos pregadores aí pregam a palavra de Deus muito bonito, tudo maravilhoso, um palavreado bem. Quantos pregadores Deus capacita, mas as pessoas estão cobrando. O evangelho não é para se cobrar, a palavra do Senhor não é para se cobrar, não. O evangelho é de graça, é genuíno, porque a palavra do Senhor ela é gratuita. Ah, mas seu obreiro é digno do seu salário. Não digo de um abençoar com oferta, mas cobrar, exigir valor, estipular valor, isso não provém de Deus. A pessoa se sente de Deus, de abençoar é diferente, mas estimular valor para pregar numa denominação, para ir num congresso para pregar, para ir não sei onde, para louvar, tem que pregar, cobrar para isso. Não, estimular valor para isso não provém de Deus, né? E quantos, né, pregadores, quantos cantores estão leprosos, né, com a lepra, né? Não é diferente na atualidade que nós estamos vivendo. Pai, nessa noite eu quero te apresentar cada pedido de oração, cada um dos meus inscritos no meu canal. Senhor, meu Deus, meu Pai, cada comentário que deixa aí pedindo oração por cura, libertação da alma, da carne, libertação dos vícios, área sentimental, financeira, emocional, física, mental, espiritual. Pai, que o Senhor nessa noite venha libertar, Senhor, que o Senhor venha curar também. Cura física, Pai, porque Tu és o médico dos médicos, cura emocional, cura sentimental, financeiro, Pai. Pai de encontro, ó meu general de guerra que nunca perdeu uma peleja no campo de batalha. Que haja cura nessa noite, que haja libertação. Que haja salvação, que haja a tua soberania, que haja o teu mover do Espírito Santo, Pai. Que essas vidas sejam curadas, assim como o Senhor curou Naamã, Pai. Eu profetizo cura nesta noite sobre essas vidas, Pai. O pessoal de Miguel Alves Piauí e o pessoal do interior de São Paulo, aqui de São Paulo, Pai. O pessoal do Nordeste, do Sudeste, do Centro-Oeste, Pai, do Norte, do Sul, Pai. Vai de encontro com cada vida, meu general de guerra, vai de encontro, curando, libertando e transformando e dando vida e vida com abundância, Pai. Que nessa noite vidas sejam curadas, que toda insônia, toda inquietação, que todo prato oferecido a Satanás caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a vizinhança da direita, da esquerda, de frente e de trás.
Pai, eu te apresento a vida da Gisele nas tuas mãos, ó Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu apresento a vida do Kio nas tuas mãos, Pai. Visita, Senhor Deus, essa família. Toca do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Repreende agora toda a opressão das trevas, todo o opressor maligno, todo o dado inflamado maligno, toda a seta que voa de dia, toda a peste que anda na escuridão, Pai, toda obra de bruxaria, de macumbaria. Satanás, pega toda a tua bagagem e sai agora na autoridade do nome de Jesus. Sai agora, pega toda a tua imundície, todo o teu engano. Todo mal bate em retirar, toda a batalha na mente, toda a incorporação caia por terra agora. Em nome de Jesus, pega toda a tua enfermidade, todo mal, toda a opressão das trevas, todo espírito maligno que quer destruir os lares, os casamentos, toda a pombagira do inferno bate em retirada em nome de Jesus. Todo prato oferecido nas encruzilhadas, na mata virgem, em nome todo o alguidar, toda a vela preta, toda boca do sapo, Pai. Queima, Pai, vai mandando fogo nesses demônios, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que há poder no teu sangue. Há poder, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor há a cura, a libertação, a salvação, a restauração, Pai. Eu creio, eu profetizo cura sobre essas vidas. Eu profetizo libertação, Pai, em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, porque tu és o pediatra, tu és o médico dos médicos. Visita o Silas, ó Pai. Ali, Pai, em nome de Jesus, toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, repreendendo toda bactéria, toda infecção hospitalar, todo mal, todo desconforto, Pai, nos pulmões, nas artérias, Pai. Vai jogando por terra toda a bronquite, bronquiolite, ó Pai, toda a pneumonia, Senhor, meu Deus e meu Pai. Todo mal bate em retirada agora. Em nome de Jesus, todo mal, todo mal, em nome de Jesus, bate em retirada, Pai. Tudo que impede essa criança, meu Pai, de respirar, Pai. Ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, repreende agora, Pai, todo mal contra respiratório, o sistema respiratório dessa criança, Pai. Caia por terra agora todo mal, porque Tu és o pediatra dos pediatras, Tu és o médico dos médicos. E eu profetizo cura sobre a vida dos Silas. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai. É o que eu te peço, agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.